há 16 anos atrás, quando eu estava estudando no seminário, então nós tínhamos lá uma matéria que se chamava o denominacionalismo. E naquela época foi dito que havia cerca de 8.000 denominações religiosas diferentes dentro do que eles chamam de cristianismo. 8.000 naquela época, há 16 anos atrás. Então você sabe que esse número de denominações religiosas dentro do cristianismo deve ter triplicado, né, nos últimos tempos. E aí eu quero começar o estudo sobre a Igreja de Jesus hoje, a continuação, perguntando: esta quantidade imensurável, incontável de denominações religiosas, de igrejas, como diriam aí fora as pessoas, essa quantidade enorme de igrejas diferentes, isso é uma vantagem ou isto é um problema? O que vocês acham? É um problema. Mas as pessoas que acham isso uma vantagem, qual seria uma justificativa das pessoas que dizem: não, é bom existir várias igrejas? O que elas estão pensando? Pelo que a gente ouviu falar, as pessoas têm aquela fé de que é o seguinte: basta a pessoa estar ali que os problemas delas estão resolvidos. Sim. Talvez seja a ideia de qualquer igreja serve. Né? O que vale é a intenção da pessoa. Pode ser uma justificativa. Outra que muito se ouve é que é bom existir várias igrejas diferentes, inclusive, porque aí cada pessoa, né, que é diferente uma da outra, pode seguir Deus da maneira que a própria pessoa achar melhor. Né? Bem, o que esses argumentos, né, que estamos dizendo têm em comum? Tem em comum que eles não procedem da Bíblia, não procedem das Escrituras. A quantidade de igrejas é um problema, é uma desvantagem. Sabe por quê? Porque as famílias estão divididas. Preste atenção. Uma grande família tem um almoço junto de domingo, mas depois cada um vai adorar a Deus numa denominação diferente. E aí eles se dividem, e aí eles se separam, porque um é batista, o outro é adventista, o outro é metodista, o outro é católico, o outro é testemunho de Jeová, e para não falar num monte de outras doutrinas. Está vendo? Então, qual era a intenção de Deus quando projetou e planejou a sua igreja? Não era para abençoar todas as famílias da terra? Bem, o que abençoar tem a ver com dividir as famílias da terra? Nada a ver, né? Nada a ver. Não disse que o Messias iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais e haver então a integração entre pessoas? Então o que é que o mundo religioso, dividido e conturbado, do jeito que o homem gosta, produz? Produz a divisão. Não só a divisão religiosa é sentida na sociedade, mas também você vê na própria família a divisão religiosa, a divisão entre pessoas, né? Imagine uma família onde um marido é católico, a esposa é batista, um filho é testemunho de Jeová e o outro é da Universal. Então, como é que está essa família, religiosamente falando? Toda dividida. Toda dividida.
né? E esse nunca foi o plano de Jesus. Isso não é o plano de Jesus, né? Então você entra numa avenida de um bairro e você vai andando. Aí você vê uma denominação aqui e mais 3 quadras ou 3 casas, outra diferente. E quando não uma do lado da outra, ou de frente para a outra, competindo pelas pessoas. E você acha que isso era o plano de Jesus? Mercado, comércio, competição, divisão sem fim? Obviamente que não. Então, quando você pensar sobre a quantidade de igrejas que existem, você não pode confundir com a quantidade de igrejas que deveriam existir. Então, no plano de Deus, existe uma quantidade definida de igrejas. Abre sua Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Vou pedir para o meu amado irmão Alexander, que é uma visita ilustre em nosso meio nessa noite, possa ler. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. 12. 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Muito bem. Então, assim como os membros são o quê? São muitos, mas o corpo é um só. Assim é igualzinho quem? Cristo Jesus. Cristo é o cabeça e existe um só cabeça, um só corpo. E todos os membros, todos os discípulos, todos os santos, todos os irmãos, todos os seguidores, todos os amigos de Cristo formam um só corpo. Isso quer dizer uma só igreja. Corpo e igreja são sinônimos no Novo Testamento. Amém? Falou de corpo, você não tem que lembrar de denominação. Você tem que lembrar do quê? Uma igreja. Vamos ver a 1 Coríntios 12, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20. Assim, pois, há muitos membros, mas Muito bem. Então, assim, pois, há muitos membros. Quantos podem ser os membros de Cristo? Infinitamente. Enquanto este mundo durar, nós vamos fazendo discípulos, e os membros serão sempre muitos. Mas o corpo, quanto será? Note bem que o sistema humano, o sistema religioso humano é inconsistente com o plano divino para a igreja. Porque quanto mais pessoas eles ganham, mais denominações surgem. Mas na Escritura, a metamorfose é diferente. Quanto mais pessoas os discípulos de Cristo ganham, a igreja, o corpo, continua sendo o mesmo. Amém? E esse é o plano. Então eu posso perguntar já para os irmãos, inclusive para a dona Euberinda, para o Alexander, que são visitas ilustres, né? Para a Alessandra, para o Gabriel, quantas igrejas Jesus estabeleceu? Uma só igreja. Uma só igreja. E não foi qualquer denominação que você conheça, ou na qual você foi criado, ou na qual você nasceu, ou na qual seus parentes estão. Jesus edificou uma só igreja, e é a igreja que se encontra nas páginas do Novo Testamento. O Novo Testamento preservou por todos os tempos a igreja que Jesus estabeleceu.
Um homem não podia preservar a igreja. Muito pelo contrário. Na história, os homens, os presbíteros do passado, eles se desviaram, criaram hierarquias não autorizadas e eles não perseveraram na igreja que Jesus havia edificado. E eles criaram denominações, religiões próprias deles. Mas a palavra de Deus, as Santas Escrituras, a única coisa que é divina sobre essa terra de homens, preservou para sempre a igreja de Jesus. Amém? A igreja que Jesus estabeleceu. Quantas igrejas você acha na sua Bíblia? Uma única igreja. E é essa igreja que nós precisamos continuar imitando, preservando. Amém? Então nós nunca podemos dizer todas as igrejas são boas. Não. Só a igreja que Jesus edificou, essa é boa. Amém? Amém. Porque o homem não pode fazer algo que seja tão bom quanto aquilo que Cristo fez. Amém? Então, agora nós podemos pensar, por que não existir várias igrejas e apenas uma só? Por quê? Qual a razão? Qual a razão? Por que precisa existir? É necessário, é importante que exista apenas uma igreja no plano divino. Lembra, o plano divino está aqui para nós colocarmos o plano divino em prática. Amém? Amém. O plano divino já está determinado, mas é nós que, sujeitando a palavra, vamos colocar esse plano divino na prática. Amém? E por isso nós vamos ser uma só igreja. Amém? A igreja bíblica, a igreja do Novo Testamento. Por isso nós não vamos criar igreja nossa ou com doutrina própria e nem vamos dividir os irmãos. Amém? Mas qual é a lógica de existir uma só igreja que a Deus planejou? Abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 6. Então, Jesus estabeleceu quantas igrejas? Uma só igreja. E agora em Efésios 4, 1 a 6, você vai saber por que deve existir uma só igreja. Por que devemos colocar esse plano divino em prática? Bem, então Efésios 4, versículo 1 a 6, eu vou ler. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Note bem, para que as pessoas consigam fazer com que o plano divino continue existindo, ou seja, para que as pessoas, os seres humanos, dentro do plano divino, preservem a única igreja, é necessário algumas atitudes. E aqui Paulo suplica, como prisioneiro de Cristo Jesus, que os cristãos tenham quais atitudes? Atitudes dignas. Porque nós não somos produto humano. Nós não somos religião humana. Nós não somos igreja de homens. Nossa vocação é divina. Foi Deus quem realmente nos chamou, amém? Então devemos andar de modo digno desse chamado. O que é a igreja mesmo? São os chamados, não é isso? Os chamados para fora. Os chamados para fora do mundo para viver de acordo com a vontade de Deus.
E aí nós vamos andar como? Nós vamos andar não com humildade. Nós vamos andar com toda a humildade. Tem diferença ou não? Então nós não podemos ser humildes de vez em quando, ou quando eu quiser, ou quando for conveniente, ou para aparecer. Então nós devemos andar com toda a humildade. É humilde o tempo todo. Às vezes não parece humilde, ou melhor, não parece a atitude de vencedor quando alguém diz assim: não seja o que Deus quiser. Não, rapaz, tem que falar o que Deus quer. Não. Sempre você diga: se Deus quiser, se Deus permitir. Porque toda vez que você falar isso, você está andando com toda humildade. Amém? Ainda que você tenha plena fé de que Deus há de realizar aquilo que você está pedindo, você tem que dizer: seja feita a sua vontade. Isso não é fraqueza, isso é toda humildade. Amém? Então nós temos que andar na igreja mesmo é o quê? Com toda humildade. Então se alguém quer me chamar de pastor, eu digo: o pastor é Jesus. Por quê? Porque eu não quero ser o pastor da igreja de Jesus. Eu quero ser um servo, um discípulo, um irmão. E isso é você andar com toda humildade. Amém? Então nós temos que andar com toda humildade. Toda humildade. Amém? Com toda humildade e o que mais? Com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então tudo que nós vamos fazer é por amor. Não é por interesse próprio, não é por ganância, não é para tirar vantagem de alguém, não é porque alguém vai falar assim de mim se eu não fizer. Não, suportando-vos uns aos outros por amor. Então qual é a atitude, ou quais são as atitudes que vão fazer com que haja a unidade da igreja na terra? Humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém? E note bem, ele diz no versículo 3, esforçando-vos. Por quê? Porque não vai ser fácil. Vai ser fácil manter a igreja de Vespasiano, que é pequena, unida, para que ela possa crescer, e mesmo que o crescimento numérico não venha partir a igreja, né, numa igreja diferente, não vai ser fácil. Vai ser fácil ser unido com outros irmãos de outros lugares que nos pediram, não vai ser fácil. Mas nós temos que nos esforçar. A unidade é preciosa no plano de Jesus. Né? Nós temos que nos esforçar. Esforçando-nos diligentemente por preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da vida. Então, quem é que fez a igreja ser uma só? Sim. E quem é que faz com que a igreja continue sendo uma só? E o Espírito, o que ele faz? Preservar a unidade do Espírito. O Espírito Santo quer que nós sejamos unidos. O Espírito Santo quer produzir a longanimidade, a humildade, a mansidão, o domínio próprio, para que nós continuemos, no mundo inteiro, continuemos sendo um corpo unido. Amém? A unidade do Espírito. O que é que nos faz a igreja? É o Espírito. Só é igreja aqui quem foi batizado para a remissão dos pecados e recebeu o dom do Espírito Santo, e recebeu o dom do Espírito Santo, agora foi colocado num corpo. Então o Espírito fez um corpo só. E quando você vai andar no Espírito de acordo com a palavra, você vai ser um corpo só com todo mundo, que é o verdadeiro corpo de Deus. Amém? A unidade do Espírito. O Espírito produz a unidade. Amém? Então, se a pessoa vai dividir, ela não está andando
de acordo com o Espírito de Deus. Se a pessoa aceita mais de uma igreja, essa pessoa tem o Espírito Santo? Bom, talvez tivesse, mas agora não está mais preservando a unidade do Espírito. Então, está vendo? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Manter aquilo que o Espírito já fez, amém? Quando nos colocou no corpo. Amém? Então vamos preservar. Está vendo que o Espírito é um só, que a igreja é o quê? É uma só. E é preciso esforçar para que esta unidade não seja desvalorizada, quebrada, né? Ou dividida. Amém? Bem, aí ele dá um objetivo. Ele começa a dizer o que é a unidade do Espírito, pelo que nós temos que nos esforçar com toda humildade e mansidão. Há somente o quê? Um corpo e um Espírito. Está vendo? O que é o corpo? É a igreja. Então, quando falamos igreja, esquece denominação. Estamos falando de uma coisa que Deus planejou na sua palavra, algo divino, que existe só um exemplar. Amém? Então, há um corpo e um quê? Espírito. Está vendo? Então, o Espírito que age na igreja é o mesmo. Tem que ser o mesmo. Amém? Então, agora, imagine uma igreja diz, o Espírito Santo me disse isso, aí eles fazem uma igreja do jeito deles. E o outro diz, o Espírito Santo me disse aquilo, eles fazem uma igreja do jeito deles. E o Espírito me disse outra coisa diferente de vocês dois, e agora eu vou começar uma igreja assim. Bom, primeiro que não há nem um corpo e nem o quê? Um só Espírito. Porque o Espírito Santo, sendo o mesmo, ele faz com que haja unidade em todos os lugares de uma só forma. Amém? É assim que o Espírito age. Então há um corpo, uma igreja, e há um Espírito Santo. E ele tem uma só forma de agir na sua igreja. Bem, aí ele disse mais: há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Então o que existe mais, além de um corpo e um Espírito? Uma esperança, uma vocação, um chamado. Qual é o chamado? Deus te chamou para o céu. Qual é a sua esperança? Que Cristo volte, que Ele te resgate, que Ele te ressuscite dos mortos, que você tenha vida eterna, amém? Não há outra esperança. Não há esperança de riqueza material nessa terra, tanto faz se vamos conseguir ou não. Não há garantia, mas há garantia do que? Da vida eterna, do céu. Essa é a nossa esperança, amém? E quantas esperanças? Uma só. Uma só esperança da nossa chamamento. Amém? Do nosso chamamento. Então há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança e há um só Senhor. Quem é o Senhor? Não é um homem. Quando alguém perguntar quem é o líder, quem é o chefe, quem é que manda, quem é o responsável? Jesus. Amém? Amém. Há um só Senhor, não há outro. Não há outro. Há um só Senhor, uma só fé. O que é a fé? É a doutrina dos apóstolos. É a doutrina dos apóstolos. Lembra quando Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que ele guardou? O que ele obedeceu? Obedeceu a doutrina dos apóstolos. Pregou de casa em casa e publicamente todo o desígnio de Deus. E ele diz: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Qual é esse depósito? É a sã doutrina. É o que ele havia falado, é o que ele havia ensinado, é o que ele havia labutado a vida inteira para firmar nesse mundo. É a sã doutrina. E ele disse a Timóteo:
guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em ti. Qual é esse depósito? Qual é essa fé? É a doutrina dos apóstolos, já foi dito, já foi revelado. Não tem mais nada que você buscar no homem ou lá fora, mas tem tudo para você buscar nas Escrituras. Amém? E isso vai gerar o quê? Se as pessoas que se dizem discípulos de Jesus vão ter a Bíblia como autoridade e vão respeitar os limites que Deus determinou dentro do Novo Testamento, vai haver o quê? Unidade, vão falar todos a mesma coisa em todos os lugares. Amém? É isso. Então há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, e o que mais? Um só batismo. Está vendo? Porque no batismo eu me torno filho de Deus, eu tenho perdão dos pecados e eu sou selado com o Espírito Santo da promessa. E o batismo bíblico é com esse propósito, com essa intenção. Se a pessoa for batizar nenenzinho, esquece, não está na igreja, não está no reino. Se você for batizado na igreja evangélica, mas alguém disse que você foi salvo quando levantou a mão e aceitou Jesus, esquece, seu batismo não teve um propósito para a remissão dos pecados. Não teve um propósito para receber o dom do Espírito Santo, porque o batismo é um só. Você não está no corpo, porque é um só. O batismo é tão importante você entender qual é a doutrina bíblica sobre o batismo, que está nesta lista, junto com o corpo, junto com o Espírito, junto com a fé, junto com um só Senhor. E se ele não é importante, como os evangélicos dizem, o batismo não salva, o batismo isso e aquilo, o batismo não vale nada, é só um ritual, porque ele está nessa lista? Porque eles estão enganados. O batismo